Olá, povo de Deus, boa noite, que a bênção de Deus alcance a sua casa e a sua família, o teu lar, né? Toda a tua casa seja alcançada pelo poder de Deus, pela presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando aqui para orar pelas famílias, né? A semana da profecia, onde nós estaremos profetizando, né? E clamando a Deus por todas as famílias, né? Você pensa assim, o propósito da família acabou. Não acabou, gente. É um mês de propósito pela família. Esse mês de junho, nós estaremos nesse grande propósito pela família aqui no nosso canal, né? Na igreja também. Mas você que me acompanha aqui pelo canal, né? Você que assiste as nossas orações diárias, você que assiste a live, você que assiste os vídeos do nosso canal, durante esse mês de junho, o mês inteiro, nós estaremos falando sobre família, né? Estaremos orando pela família. Porque a nossa família, como eu costumo dizer, é projeto de Deus, né? E eu falava hoje pela manhã para as pessoas que a nossa família é um alvo, né? Quando o diabo ele sabe que ele não pode com a gente, né? Quando o diabo ele sabe que ele não pode com você, quando o diabo ele sabe que ele não pode te atingir, ele vai atingir a tua família ou tentar atingir a sua família, que é um elo, querendo ou não, mais fraco, né? Mas ele vai tentar atingir a tua casa, vai tentar atingir o teu lar, né? Então, a nossa família, ela é um alvo, querendo ou não. Ela se torna um alvo quando o mal não consegue nos atingir. Quando a inveja, o olho grande, não consegue nos atingir. Quando a cobiça não consegue nos atingir. Quando palavras que são lançadas contra a nossa vida de forma indireta ou direta não conseguem nos atingir, o mal ele vai querer uma brecha, ele vai procurar, né? Ele vai procurar. E quando ele vê que ele não pode te atingir de forma direta, ele vai querer te atingir de forma indireta. E é por isso que nós temos que fechar essas brechas, né? É por isso que você deve fechar todas as brechas que existem na sua vida. Porque a sua família ela também faz parte, né, da sua vida, ela faz parte de tudo. Então, quando você olha para a sua família, você tem que colocar a sua família em oração, né? Em propósito. Quando você olha para a sua casa, você tem que colocar a sua casa em propósito de oração. Ontem eu falava para as pessoas sobre o propósito. Deus é com aquele cujo propósito é firme. Está escrito. O Senhor é com aquele cujo seu propósito é firme. O Senhor vai te conservar em perfeita paz, como está escrito, né? Ele guardará em perfeita paz cujo aquele seu propósito é firme. Então, quando nós temos um propósito firme com Deus, quando eu tenho um propósito firme com Deus, quando você tem um propósito firme com Deus, Deus ele te abençoa de tal forma, de tal maneira, que o mal ele vai querer encontrar uma brecha e ele não vai achar. Como está escrito no livro de Jó. Antes de Deus permitir que Satanás tocasse na vida e na família de Jó, a Bíblia fala que Satanás, ele falou assim, eu não posso tocar na família dele, eu não posso tocar na vida dele, porque o Senhor cercou. Então a gente começa a entender, e a gente entende que no mundo espiritual, Deus pode, através da nossa vida em oração, colocar uma cerca em nossa casa. Deus coloca uma cerca aonde o mal não pode passar. Aonde o mal ele vai olhar para a tua vida, no geral, ele vai olhar para a tua família, ele vai olhar para o que você tem, porque Satanás não podia. Ele só tocou porque Deus permitiu. Você consegue entender isso?
É bíblico. Está escrito no livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia fala que quando os filhos de Deus estavam reunidos, né? A Bíblia diz que Satanás ele apareceu ali. E aí o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? E ele fala assim, de rodear-te a terra e de andar por ela. E aí Deus fala assim, você tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, homem que se desvia do mal. Aí Satanás fala assim, claro, eu tenho observado. Inclusive o Senhor colocou uma cerca. O Senhor colocou uma cerca. Ele mesmo fala, o Senhor colocou uma cerca. Ou seja, Satanás não podia tocar em nada de Jó. Por quê? Porque existia algo que cercava a vida de Jó. Acredito eu que os anjos de Deus estavam ali com Jó, né? Acredito eu que a presença de Deus estava ali guardando a vida, a família, a saúde, a vida financeira, o que Jó tinha, os seus gados, a sua casa, né, as suas riquezas, tudo que ele, até o que ele conquistou. Entenda uma coisa, até o que Jó conquistou era consagrado a Deus. Então, Satanás não tinha acesso. Ele não tem acesso, ele não pode ter acesso a uma coisa que é separada e consagrada por Deus. E é por isso que nesse mês de junho eu estou falando sobre isso todos os dias para as pessoas que estão assistindo as nossas lives, que estão assistindo os nossos vídeos, que estão assistindo as nossas orações sobre consagração. Venho falando bastante sobre isso, por quê? Porque a partir do momento que a sua família é consagrada e separada por Deus, tanto a sua vida tem que começar de você. Se a sua vida for separada e consagrada por Deus, e você pegar toda a sua vida, toda a sua família e tudo que você tem, separar e consagrar para Deus, você pode ter certeza que Satanás não vai ter acesso. O mal não vai ter acesso à tua vida. A inveja não vai ter acesso à tua vida. O olho grande, gente, não vai nem chegar perto de você. Mas por quê? Porque ali existe uma unção que te guarda. Existem os anjos de Deus que cercam a sua casa, os anjos de Deus que cercam a sua família. E eu pergunto para você que está assistindo hoje aqui, né, você que está acompanhando, você quer isso para a sua vida? Você quer que o Senhor consagre a sua vida e a sua família? Consagrar, gente. Domingo passado eu fiz a consagração. As pessoas passaram pelo altar. Eu estou aqui no altar fazendo a live aqui agora, né? E na semana passada, domingo passado, as pessoas passaram pelo altar e eu fiz a consagração. Fiz a consagração também através das fotos, né? Tem a oração aí no meu canal, a oração de domingo foi a oração da consagração. Mas por que eu fiz isso, gente? Por quê? Por que eu consagrei? Por que eu ungi? Por que eu determinei? Por que eu peguei o óleo, fui no monte? Inclusive o óleo tá aqui, não está aqui no altar agora, né? Porque eu estava usando ele hoje. Mas por que eu fui no monte consagrar, abençoar esse óleo, né? Que eu venho mostrando para as pessoas todos os dias. Por quê? Por que eu fiz esse ato de fé, gente? Para que o mal não tenha acesso sobre a tua casa e a tua família. Por quê? Porque o mal, muitas das vezes, ele entra sem a pessoa perceber, gente. Nós temos entendimento sobre o mundo espiritual. Quando uma pessoa vem falar com a gente, muitas das vezes é um problema familiar, de casamento, onde a família estava tudo bem, onde a casa da pessoa estava tudo certo, onde as coisas começaram a virar de cabeça para baixo, a gente entende que é um mal que age
no mundo espiritual. Muitas das vezes você não vai ver, você não vai perceber. Entenda uma coisa, a inveja é algo silencioso muitas das vezes. É ou não é verdade? A inveja é algo silencioso. O olho grande é algo silencioso. Muitas das vezes a pessoa não vai perceber. Tem pessoas que percebem, né? Às vezes a pessoa consegue perceber. Em casos, existem casos e casos que a pessoa ela consegue perceber, né? Existem casos que a pessoa sente que ela está sendo invejada. A pessoa consegue sentir, ela consegue sentir que existe um peso na vida dela. Que a pessoa muitas das vezes está sendo invejada, que o mal entrou através de olho grande, que as brigas no casamento entrou através de inveja. Tá entendendo? Que o mal entrou na tua família através de algo que foi mandado. Então, às vezes, a pessoa ou ela consegue perceber e sentir, ou ela consegue ver que alguém tem inveja dela, que existe um mal que entrou na vida dela. Só que existem aquelas que nem percebem. O diabo tá deitando e enrolando, muitas das vezes, e a pessoa não consegue nem perceber. A pessoa só fala assim, ó, o que tá acontecendo, hein? Ela não consegue deduzir. Tem pessoas que não conseguem nem deduzir isso, gente. A gente que tem mais conhecimento sobre o mundo espiritual, né? Aquilo que Deus ele sempre nos ensinou, aquilo que Deus mostra pra gente, então a gente consegue perceber de cara, né? A gente consegue perceber de cara, ó, é inveja, é olho grande, ó, é um mal que tá agindo, é um mal que entrou. Então, pra você ver, né? Através de uma brecha tão pequena, o mal ele entra e destrói uma família. O mal ele entra e acaba. Acaba com o casamento, acaba com a saúde da pessoa, acaba com a vida financeira. Já vi empresas acabarem, gente, por causa de inveja. Já vi pessoas chegarem chorando na igreja, falarem assim, pastor, ora por mim porque tá complicada a situação. A minha empresa estava indo tão bem, daqui a pouco, estava decolando, mas daqui a pouco foi pro chão. Mas por quê? Amarração, né? Inveja, olho grande. Então a gente tem que fechar essas brechas. Entenda uma coisa. Você precisa fechar essas brechas. E como é que fecha essas brechas? Através da oração, da unção, da consagração, né? Através da busca a Deus. Quando você busca, quando você está na presença de Deus, está consagrando a sua família, está consagrando a sua vida a Deus, orando sempre, você consegue fechar as brechas aonde o mal ele não pode passar. É óbvio que ele vai fazer de tudo para querer passar. O diabo vai querer fazer de tudo para passar, né? Ele vai querer fazer de tudo para passar pela brecha. Só que você tem que fechar. Feche todas as brechas que existem na tua vida e que existem na sua família. De repente você fala assim, pastor, mas na minha vida não existe. Então, amém. Se na tua vida não existe, se você é uma pessoa de oração e tem orado pela sua própria vida, eu convido você a apresentar a sua família. A orar pela sua família, a orar pela sua casa, a orar pelo seu lar, a orar pela vida do seu filho, a orar pela vida do seu marido. Porque muitas das vezes o que o seu marido não vai enxergar, você vai enxergar, você vai ver, né? Muitas das vezes o que a sua esposa não vai enxergar, né? Você marido, você vai enxergar, você vai ver. O que o seu filho não vai ver, Deus vai te mostrar. Às vezes Deus não mostra algo diretamente pra gente, Deus mostra algo pra uma pessoa que tá de fora. Às vezes você não vai conseguir enxergar. Às vezes a pessoa que está na sua família, ela não vai conseguir ver, ela não vai conseguir perceber, mas você consegue. Por quê? Porque em você existe algo que consegue ali naquele momento sentir, né? Em você existe algo diferente, gente. Tá entendendo? E é por isso que eu tenho falado para as pessoas todos os dias, que eu entro aqui e eu falo para elas, vamos consagrar a nossa família, vamos consagrar a nossa casa, vamos consagrar o nosso lar. Presta atenção, Deus vai colocar uma cerca. Deus vai colocar uma cerca.
aonde o mal não vai poder ultrapassar. O diabo não vai poder entrar. Ali ele vai ficar no meio do caminho, vai ficar travado. Por quê? Porque os anjos de Deus, a partir do momento que os anjos de Deus colocarem as suas asas, ele não vai poder passar. Glória a Deus! Então é por isso que eu tenho colocado as famílias no altar. Tá aqui, gente. Como você está vendo as fotos, tenho mostrado todos os dias para as pessoas. E hoje eu quero te convidar a profetizar. Profetizar pela tua casa, profetizar pela tua família, profetizar pelo teu lar, profetizar pela vida do teu filho, profetizar pela vida do teu marido, da tua esposa. Profetiza, declare, determina proteção, determina libertação, repreende o mal da tua casa. É isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Se você puder, meu irmão e minha irmã, eu vou fazer isso aqui com as pessoas da igreja depois. Quem é da igreja eu vou fazer. Quem consegue vir, eu vou fazer. Se você puder, vá numa igreja, procure uma igreja mundial mais próxima da sua casa e pede um óleo para o pastor. Fala assim, pastor, eu quero um óleo para ungir a minha casa porque eu estou vivendo um propósito pela minha família. Eu estou vivendo um propósito pelo meu lar. Então, gente, existem situações que é a unção de Deus que vai quebrar o mal. Vai quebrar o mal. Então o mal, as forças malignas, elas serão quebradas. Porque é isso que devemos fazer, orar e consagrar. Oração e consagração vai trazer a vitória. Você pode ter certeza disso em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu falava uma coisa muito interessante hoje pela manhã, né? Com as pessoas. Eu falei para as pessoas o seguinte, olha só, eu vou fazer uma visita na sua casa, né? Eu vou visitar a sua casa e eu vou ungir a sua casa. Se existe alguma força do mal lá, essa força do mal será quebrada. Você que é do meu canal, se eu pudesse, eu iria na sua casa, né? As pessoas que moram longe aqui, né? Tem pessoas que moram muito longe em outros estados, infelizmente, não está ao meu alcance, né? Mas eu vou estar indo na casa de pessoa por pessoa, vou estar ungindo, consagrando, abençoando, né? A família, a casa, daquelas que eu posso ter acesso e daquelas que eu não posso. É a oração, gente. É a oração dentro da sua casa. Glória a Deus. É a oração. Eu vou pedir para você ungir a sua casa, ungir o seu lar, ungir a sua família. Eu tenho uma certeza, meu irmão e minha irmã, que esta unção pela família vai abençoar todo o teu lar. Glória a Deus. Vamos orar. Toda a força do mal será quebrada. Diga graças a Deus. Vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos buscar aquele que pode operar maravilhas. Aquele que pode fazer milagres. Aquele que pode mudar a situação. Vamos orar. Vamos entrar na presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você agora para entrar em oração comigo. Vamos entrar na presença do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós entramos diante da Tua santa e poderosa presença. A Tua presença que é forte, que é poderosa. Aonde a Tua presença chega, as trevas são dissipadas. O mal é obrigado, meu Deus, a sair. O mal é obrigado a se retirar, porque aonde a luz chega, as trevas é obrigada a sair, Pai. Então, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, pedimos hoje aqui por todas as famílias a Tua proteção. Pedimos hoje aqui, meu Deus, por todas as famílias, meu Pai, a bênção do Senhor sobre a vida deles, o livramento, a proteção, que os Teus anjos possam visitar a casa do Teu povo, Pai. Aqui existem pessoas de perto, pessoas de longe, pessoas de outros estados, meu Deus, que estão assistindo agora esta poderosa oração. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai visitando cada lar, vai visitando, meu Pai, cada família,
Vai visitando, Senhor Jesus, a vida do teu povo, os parentes, os entes queridos. Vai visitando agora, Pai, com teu poder. Vai visitando o Espírito Santo e levando paz, levando alegria, prosperidade, levando o amor que tem faltado nessa casa, que tem faltado nessa família, Pai. Envia agora, meu Deus, envia restauração. Envia restauração em cada casamento. Envia restauração em cada vida, Pai, que se encontra em dificuldades, que se encontra em lutas, que se encontra, meu Deus, nesse momento atribuladas. Meu Deus, visita cada lar, visita cada família, visita a vida do teu povo. Visita, meu Deus, os caminhos. Visita, meu Pai, o lar do teu povo. Visita agora esse filho, Pai. Visita agora esse casamento. Visita agora a vida desse homem, a vida dessa mulher, Pai. Visita, Senhor. E que a tua presença, Pai, possa iluminar a vida e os caminhos de cada pessoa que está assistindo aqui hoje esta oração. Eu profetizo e eu declaro em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga sim, eu creio. E diga graças a Deus. Glória a Deus. Você crê? Você toma posse? Então, Deus visitou a sua casa. Deus visitou o seu lar. Deus visitou a sua família. Daqui do altar eu declaro isso. Deus visitou a vida de cada uma, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você compartilhasse. Compartilha com mais pessoas essa oração. Envia para mais pessoas que serão abençoadas e alcançadas. Tá bom? Por hoje nós encerramos essa oração. Amanhã eu espero você neste mesmo horário. Tá certo? Quero convidar você para orar comigo todos os dias. Durante esse mês de junho, nós estaremos vivendo esse propósito pela família. Amém? Então, ore comigo todos os dias. Se inscreva no meu canal, participe da oração e seja abençoado. Deixe o seu like e não esqueça de deixar também o seu comentário, tá bom? Se você quiser deixar o pedido de oração, pode deixar o pedido de oração em nome do Senhor Jesus. Gente, Deus abençoe a todos. Eu creio que essa oração abençoou a tua casa, tá certo? Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para você. Que a bênção de Deus alcance a tua vida. Tchau, tchau.